Olá, gente. Então, a notícia de hoje é sobre mais uma censura do TSE e o STF, né? Dessa vez a censura, como, né, como sempre, o monarca é muito censurado, né? Só que dessa vez foi censura estatal, não foi boicote ou não foi o que aconteceu antes, né? Que ele foi cancelado. Dessa vez realmente foi censura, né? Porque é muito diferente quando o Estado, né, te censura. E quando pessoas ficam te cancelando, você simplesmente pode bloquear essas pessoas e, enfim, o teu canal não é derrubado, não tem nada desse tipo de coisa. Agora, quando é censura do Estado, aí já é algo muito problemático, porque aí é a força do Estado atacando pessoas privadas e pacíficas, né? O grande problema que eu sempre falo aqui no meu canal, que eu sempre vou falar aqui no meu canal, é a questão da censura. Porque essas eleições não foram justas. A Jovem Pan foi brutalmente censurada, inclusive eles tiveram que demitir um monte de gente, não porque eles queriam, mas porque eles sabem que essas pessoas não iam ficar caladas, iam sim criticar. Então eles falaram, essa briga não quero comprar, não quero comprar essa briga. Então a Fox News meio que, olha, eu vou manter quem conseguir respeitar aqui o mínimo para a gente não ser censurado. Porém, isso aqui é uma coisa muito complicada porque a censura do TSE e o STF eles não vão parar, não vão parar. Primeiro porque agora o Lula está no poder, então eles vão ter mais legitimidade para fazer esse tipo de coisa, né? Ainda mais porque o Lula vai botar dois caras lá e a gente sabe que o Lula vai colocar dois caras horríveis pró-censura. A grande questão é para legalizar a censura é a chamada da fake news, né? Eles vão criar, sim, um Ministério da Verdade, o próprio Ministério da Verdade está sendo já o TSE, né? E o mais absurdo de tudo não é nem só a censura, é você ver em uma live, parece que estava entrevistando o Arthur Duval, e dentro do meio da live, o cara lá, um dos que estavam arrumando a questão técnica da live, ele avisou o Monarca, olha Monarca, seu canal caiu pro Brasil, quer dizer, o canal dele foi bloqueado no Brasil, óbvio, você consegue burlar isso usando a VPN, como eu já expliquei aqui em outro vídeo, né? Você consegue burlar esse problema usando o VPN, né? Que você meio que, é como se você tivesse utilizando a internet no exterior, mas você não tá, né? Você meio que tenta enganar ali, você burla, né? Enfim, isso aí na verdade foi feito realmente para impedir governos de censurarem, né? A gente sabe que, né, o VPN ele é proibido na Rússia, proibido na China, né? Lógico, uma coisa você pode até proibir, mas as pessoas vão utilizar, né? Como é que você vai provar, né? Como é que você vai provar que a pessoa está usando VPN? Enfim, é loucura, né? É, mas assim, é aquilo. Isso aqui é só o início de tudo. Né? 2023 vai ser um ano horrível. Nomes aí que estão circulando não, terríveis, né? Mas então, o Monark foi comunicado de que sua live, só voltando, né? Depois eu vou falar sobre esse assunto. O Monark foi comunicado em sua plena live que o seu canal que o seu canal foi censurado. E o Arthur Duval ainda concordou ainda, né? Porque depois ele falou, deve ser porque eu fiz uma cobertura da live lá do argentino. Aí o Arthur Duval falando, não, porque realmente você mereceu. Não sei. Cara, olha só para onde está indo a direita Nando Moura, a direita MBL. Olha só para onde está indo, cara. O que eu acho mais bizarro é que a questão é uma coisa você noticiar, uma coisa é você dizer que tal coisa é verdade. Você noticiar uma coisa faz parte. Você pega um negócio aqui, você olha isso aqui, tal, vamos noticiar, né? E outro canal também que foi censurado é um canal de cortes do Baltar, que eu gosto bastante, porque ele transmitiu também. Fez transmissão, quer dizer, ele fez transmissão da live. Então, assim, você chega ao ponto de que você não pode transmitir uma coisa,
que o seu canal é derrubado pela instância lá, enfim. E canal pequeno. Por quê? Porque tem cheio de bots, esses bots aí petistas, que já caíram bots petistas no meu vídeo. Esses caras, eles ficam denunciando. E óbvio, tem muita gente infiltrada dessas cortes superiores dentro do YouTube, porque eles realmente não têm nenhuma vergonha na cara de censurar todo mundo. E aí o Arthur Duval realmente, bem feito que ele foi caçado, tá? Deixa isso bem claro, porque quem quer que os outros sejam censurados não tem a moral nenhuma de falar de si próprio, porque ele brigou com todo mundo. Numa época ele se aliou ao PSOL, se aliou ao PT, inclusive tem até uma foto do Kim Kataguiri junto com os caras lá do PT, né? Aí você fala, mas eles se aliaram a esses caras para pedir impeachment. Cara, mas é ridículo você se aliar ao PT. Eu nunca me vejo perto do PT de forma alguma, nem para pedir impeachment, sei lá, se caso o MBL chega ao poder, pedir impeachment do MBL junto com os caras do PT, cara. Do PSOL, o cara, o Arthur Duval, só para vocês verem um absurdo, ele tava tirando foto, ele foi pedir ajuda, aquela moça, acho que do PSOL, que nem foi reeleita, esqueci o nome dela, mas aí depois ela gravou vídeo falando, olha, essa situação aqui não tá muito grave, não sei o que, e os caras todos votaram contra ele. Então olha só com quem ele foi se aliar. Aí ele fala que não sei o quê. Aí o Monark falou pra ele, pô, então você é ditador, né? Falei, pô, então você é ditador, porque eu não posso agora colocar uma live aqui para ser transmitido, eu não posso falar sobre um assunto. Então isso só mostra que realmente, cara, eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito aqui todas as vezes no meu canal críticas ao MBL. Não me arrependo de ter criticado pesadamente o MBL. Eu até falei que em alguns aspectos eu prefiro o PT do que o MBL, porque o PT a gente sabe que é horrível. O PT a gente sabe que é horrível, a gente sabe que vai vir pela frente. O MBL, eles vão vir com essa mensagem, nós somos de direita, nós somos a favor de um Estado eficiente. Né? O PT a gente sabe que vai ser uma desgraça, que vai quebrar a economia, vai voltar o PT a ter mais rejeição ainda. Eu não sei o que vai ser lá em 2026, se vão ter eleições, porque do jeito que tá, é capaz o TSE, não sei o que lá fazer, né, para manter o poder em si. Mas assim, o que eu mais vejo de problemático é realmente o que nós vamos ter em 2026, né? O que vai sobrar até 2026, se vai chegar até 2026, né? Tem nomes aí, o Zema, eu acho que o Zema parece que estavam falando que ele pode ir pro PL, isso é um boato que eu vi, né, que ele pode ir pro PL, não sei, né? Ele poderia ir pro PL para tentar concorrer à eleição presidencial, não dá para saber. O Novo é um partido, ele é o melhor ali candidato do Partido Novo, né? É governador, então isso não tem nem como comparar, né? É um poder muito grande, né? Agora, realmente, cara, esse comportamento do Arthur Duval é ridículo. Eu sempre aqui, desde a época lá, que o Monark foi cancelado lá atrás, desde aquela época eu já vim defendendo o Monark, falando que é um absurdo que fizeram com ele, que ele só falou que ele acha que, já que tem extrema esquerda no Brasil, deveria ter, na visão dele, extrema direita, deveria ter um partido mais à extrema direita. Ele falou, aqui tem extrema esquerda, por que não pode ter um outro lado também? Foi isso que ele falou, acho que ele falou de um jeito meio estúpido, mas ele só defendeu o que para ele é a liberdade de expressão americana, norte-americana, que ele tanto admira e eu também admiro, né? Eu sempre aqui no meu canal falo sobre a liberdade de expressão, falo sobre a importância da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, quando ela vai começando a regredir e a gente tem censura, cara, aí acabou. A gente não vai mais poder se manifestar. Vocês já estão vendo aí, tem gente que nem tá fazendo manifestação violenta e o TSE tá batendo em cima. Tá até falando, quem que tá financiando esses movimentos? Enquanto que o Boulos e toda aquela escória do MST, do MTST, eles vão para as ruas, quebram tudo e não acontece nada. Né? É muito engraçado. Inclusive, eu acho que foi o MST, eles invadiram a Bolsa de Valores. Teve uma época. Foi considerado insurreição ou não foi considerado insurreição?
Então vocês vejam como é que é ali desproporcional, como é que é injusto, né? Enfim, é isso, né? E eu tava falando também lá da questão, né, do VPN, né? Que existem países que você pode ter VPN, outros países, né? Enfim, o mais importante é realmente nós não nos calarmos, a gente continuar expressando toda a nossa insatisfação perante o que aconteceu nessas eleições, não estou falando nem de fraude, só dessas eleições, o TSE ficar interferindo muito, interferindo em todo momento já foi injusto. Já, ao meu ver, já descaracteriza como uma eleição justa. O PT teve muitos benefícios, o Lula teve muitos benefícios ali dados pelo TSE. Isso aí já é um motivo já de você ficar realmente revoltado. Agora, isso aqui é importante, sabe? O Arthur Duval, Kim Kataguiri, o MBL, é muito importante esse tipo de manifestação vindo por parte deles, porque eles já foram muito censurados também pela mídia tradicional. O MBL lá em 2016, 2017, 2018, eles foram muito censurados pela mídia tradicional. Muita matéria que eles faziam lá atrás em relação à política, a mídia tradicional falava que era fake news, não sei o que era isso, que era aquilo, que era fake news. E você vê um cancelamento muito grande. Agora, você vê, eles pedem para ter um endosso dessa censura, para que tenha mais censura, só porque o cara tá meio que questionando. Então, quer dizer, aquele Marcos Sintra, que foi censurado lá, porque ele falou, olha, ele deu um endosso, né, ele deu ali falou, olha, eu acho que eleição pode ser criticada sim, né, eu tenho lá minhas dúvidas. Só porque o cara falou isso, o TSE cortou a rede social dele. Você acha que o MBL vai defender esse cara? Não vai defender esse cara. Se não defender o monarca, vai defender esse cara. Então, assim, vocês percebam aquilo que eu falei. Eu venho falando isso lá desde o início desse ano, antes das eleições. Eu não tenho o menor apreço pelo MBL. Para mim, eles votaram 13. Eu tenho na minha mente que eles votaram 13. O Nando Moura, para mim, votou 13. Todos esses caras votaram 13. Eles só não ficaram em cima do muro para depois fazerem oposição ao governo, né? Para tentar chegar em 2026 e eles ganharem algum tipo de relevância. Mas eles votaram 13, sim. Ficou muito claro que eles votaram 13. Porque até pessoas que ficaram neutras nesse segundo turno, eles falam, olha, realmente, você questionar o resultado faz parte da democracia. Já tanto o Nando Moura, você pode ver como é que estão se portando. O Nando Moura não está falando nada do PT no poder, não está falando nada dos ministérios do Lula lá. O que o Nando Moura está falando? Está falando daquele acho que Gabriel Monteiro, né? Então, assim, são pessoas assim que realmente a insanidade mental, toda essa questão insana deles aí de serem oposição por oposição, deixou eles meio que perdidos no meio do caminho. Né? Deixou eles meio que perdidos. Quando eles forem ver, eles vão ser censurados também. Aí não vai ter não vai ter o monarca defendendo eles, não vai ter mais ninguém. Olha o que vai acontecer, vai ter uma fragmentação total na nossa sociedade. Vai ter esses caras da terceira via, vai ter a direita raiz, a direita bolsonarista, os libertários e a esquerda. Então vai tudo ser fragmentado. Esse que é o grande problema. Porque antes de 2018, durante 2018, toda essa direita estava unida. Já atualmente você não tem união nenhuma. E realmente, eu acho que eu não quero ter união com o MBL, eu não quero ter união com o Nando Moura, porque esses caras eles falam abertamente que são favoráveis à censura. Então você não pode se aliar com quem é a favor de censura, com quem é a favor de cercear a liberdade de expressão. E o próprio Arthur Duval falou, eu acho que o Daniel Silveira tem que ser cassado sim. Então ele não pode falar nada, porque antes dele ter sido cassado, ele foi favorável à cassação do Daniel Silveira. Então isso só mostra que a gente não tem que ter dó desses caras quando eles são censurados, porque eles são ali os mais isentões, os mais em cima do muro. Por isso que o Holliday saiu do MBL, porque ele viu que o MBL não prestava, os caras não prestavam mais no MBL. Muita gente saiu por causa disso. Muita gente saiu por causa disso. E o MBL tá insistindo. Aí a pessoa fala, nossa, eles
Eu tô desde 2018 esperando o MBL derreter. Cara, olha as eleições estaduais de São Paulo. Kim Kataguiri teve menos votos em 2022 do que teve em 2018. O Arthur Duval, gente, ele foi, acho que, o segundo deputado estadual mais bem votado em 2018. Ele teve 400 e poucos mil votos, 428 mil votos, eu acho. O laranja do Mamãe Falei, nessas eleições de 2022, ele não teve nem 60 mil votos, eu acho, se não me engano. Derreteu completamente. Eles falam que não derreteu porque eles querem passar a ideia de que não, nós somos fortes. Quem derreteu foi o bolsonarismo que perdeu as eleições, mas o Bolsonaro ganhou praticamente tudo. A única coisa que o Bolsonaro perdeu foi a presidência. O Senado, ele ganhou a Câmara, ele ganhou mais vagas ainda do que ele já tinha. O Senado foi ainda maior, foi ainda mais gigantesco o avanço dele. Ganhou governos estaduais importantes como São Paulo. Como é que ele derreteu? Como é que ele derreteu? Quem derreteu foi o MBL. E, cara, é aquilo. Não se engane com esses caras da terceira via. Não se engane com quem é a favor da censura. Não se engane. Aí só fala, mas vocês votaram lá a favor da cassação do Arthur Duval, não sei o quê. Arthur Duval foi cassado porque ele ficou brigando com todo mundo. Ele brigou com todo mundo, fez cagada. Ele fez cagada e uma cagada, ainda ele ofendeu os eleitores pobres, ele ofendeu os eleitores pobres, muita gente que era pobre, que tinha votado no Arthur Duval, acho que se sentiu muito ofendido com isso. E sim, não adianta falar. Isso que teve nesse vídeo do Monark contra o Arthur Duval foi ridículo, gente. Ridículo. Quem que diz o que é fake news e o que não é? A gente já falou isso. O TSE não pode decidir o que é verdade e o que não é. Isso é Ministério da Verdade. Isso é censura. Na época lá da ditadura militar, eles censuravam com base no quê? Com base nos costumes. Com base lá nos bons costumes. Era censura, mas para eles usavam isso como uma justificativa para censurar. Na Turquia, já aprovaram uma lei que pode prender pessoas que eventualmente, né, segundo eles, fizerem fake news, até 5 anos. Imagina você ficar preso 5 anos por espalhar, teoricamente, por criar fake news. E o que é espalhar fake news? Você dizer que Lula é ladrão? Falar que o PT é uma organização criminosa? Quem é que pode desmentir isso? Lula foi condenado, o PT se roubou pra caramba. Quem é que pode dizer que isso é fake news? Ninguém pode. Então, é essa a questão. E o Arthur Duval e o MBL novamente confirmando que eu disse era verdade, confirmando que se você for para botar dois censuradores como o MBL, Arthur Duval ou Lula no poder, que seja aquele cara que você sabe que vai fazer merda e que é capaz de que ele seja muito rejeitado. Porque o Lula ele vai ser muito rejeitado e a rejeição dele vai aumentar. Agora, vocês sabem por quê tanto o Haddad quanto o Lula venceram na cidade de São Paulo? Porque o Bruno Covas ganhou e não foi o Boulos. Porque se o Boulos tivesse sido eleito lá atrás, em 2020, era capaz de fazer tanta burrada na prefeitura de São Paulo que hoje em dia o PT e a esquerda fosse rejeitada na cidade de São Paulo de novo, igual foi com o Haddad lá em 2014, se não me engano, né? O Haddad só fez merda. O Haddad só fez coisa horrível. De 2012 a 2016. Só fez porcaria. Perdeu no primeiro turno depois pro Dória, um cara que ninguém conhecia, que começou a crescer do nada e ganhou no primeiro turno. Então, assim, realmente é muito irônico o MBL e o Nando Moura terem apoiado o Bruno Covas contra o Boulos, lógico, o Boulos horrível, e não terem apoiado o Bolsonaro. Independente se você gosta ou não do Bolsonaro, cara, se votar no Bruno Covas, você votar no Aécio Neves, se não votar no Bolsonaro, cara, é sacanagem. É lógico que eles não apoiaram o Bolsonaro por raivinha, porque eles não vão ganhar nada nas próximas eleições e não vão ter poder nenhum. Então é isso. Curta o meu vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe.